A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, a igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos pré-adolescentes. E eu espero que Deus em Cristo fale com você. Estamos navegando no quarto trimestre da CPAD em 2020, analisando o Evangelho de João. Nós precisamos ler o Evangelho de João, tá? Que tem muita coisa boa para a gente aprender junto. E hoje, na nossa análise, chegamos no capítulo 11 desse Evangelho. Faça a leitura para a glória de Deus. O tema da aula de hoje é um tema muito especial que a gente precisa trabalhar junto com os nossos alunos hoje na EBD. A ressurreição de Lázaro. Vamos compreender como Jesus agiu nessa ressurreição. Vamos entender também a proposta de João em narrar a ressurreição de Lázaro, porque nenhum outro evangelista narra essa ressurreição. Nós vamos entender a respeito da riqueza dessa revelação que João traz para a gente. Você, gente boa que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus. Compartilhar, sabe, a palavra de Deus, por favor, coloque aí nos teus comentários hashtag Glória a Deus. A gente está com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, que tem a proposta de trabalhar em você as habilidades que você tem. A gente tem ali muito material exclusivo para professor da escola bíblica. Temos também um curso muito bom, que é o treinamento para professores e líderes da escola bíblica dominical, onde você vai aprender como a escola bíblica é trabalhada, como a gente tem uma aula dinâmica, como a gente pode utilizar os recursos que Deus nos dá para poder crescer em Jesus. Vale a pena você acessar o nosso site e se inscrever nesse curso para a glória de Deus. A gente está comentando aqui as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores. Tem muita coisa boa aqui no canal, tá? E você acha tudo isso. O nosso link do site Facilita EBD, como também o link das nossas videoaulas em todas as playlists, aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, navegar e ficar à vontade. A aula de hoje tem um texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos para a gente poder trabalhar junto, viu, gente boa? Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9, a ressurreição de Lázaro. Navegando pela Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho de João, chegamos no capítulo 11. Temos algumas bases bíblicas para a gente poder entender o que está acontecendo aqui. A primeira base bíblica está em João 11, versículo 17 ao 45. E a segunda base bíblica que eu quero apresentar para você está em João 11, versículo 25. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula. Antes da gente entrar no primeiro ponto da lição, a gente precisa compreender toda a proposta do Evangelho de João. A proposta do Evangelho de João é combater uma heresia que estava surgindo no período em que esse Evangelho é escrito. Esse Evangelho é escrito já no finalzinho do primeiro século da igreja. Todos os apóstolos praticamente já tinham morrido. E aí a gente percebe que João narra isso, escrevendo para a igreja de forma geral. João aqui ele é o pastor possivelmente da igreja de Éfeso. E esse João está trazendo uma proposta combatendo a heresia que surgiu na época, dizendo que a pessoa poderia buscar a sua salvação pela sabedoria, que a pessoa podia buscar a salvação por recursos pessoais, que a pessoa, por exemplo, poderia se aproximar de Deus através dessa busca pessoal. Outro detalhe, a heresia também dizia que Jesus não era Deus e dizia que Jesus era uma criatura de Deus que foi enviada por Deus para resgatar o ser humano. Então João já inicia o evangelho dizendo que Jesus é Deus, ele é Senhor. Todas as coisas foram feitas por eles, através dele e por causa dele. João já no capítulo 1 já rebate essa heresia. Mas em todo o seu texto ele procura demonstrar a riqueza de Jesus como Senhor e Deus, como nosso Salvador. E como a igreja tem uma fundamentação de fé em servir a Jesus. E aqui no capítulo 11, ele está demonstrando que Jesus tem o controle até sobre a vida. Olha que coisa linda. Então João está demonstrando para a gente que Jesus controla a morte e também tem o poder sobre a vida. Esse Jesus é poderoso. Ele não é criatura, mas ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus dos exércitos. Ele é o Deus da glória. E João tem essa perspectiva. Ele é Jesus Cristo,
o fiel conselheiro, o leão da tribo de Judá. E entendendo sobre isso, você percebe que João está apontando um Jesus que é Senhor, diferente da proposta dos outros evangelhos. Marcos aponta um Jesus que é servo. Lucas aponta um Jesus que é humano e ao mesmo tempo é Deus, guiado pelo poder do Espírito Santo. Mateus já apresenta um Jesus que é rei, aquele que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. E João está demonstrando um Jesus que é Deus, todo-poderoso. Isso é fantástico ao entender os evangelhos. E aqui a gente percebe algo que é um princípio para a gente conhecer sobre esse texto. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto. Um amigo querido estava doente. João capítulo 11, versículo 3. A Bíblia faz questão de dizer que Lázaro, amigo de Jesus, se encontrava doente. Mas a Bíblia não diz o motivo da enfermidade. Diz que ele estava doente. Jesus estava em outra localidade e ele é informado a respeito da doença do seu amigo. E aqui a gente percebe que João é o único apóstolo no Novo Testamento ao registrar esse relacionamento de amizade entre Jesus, Lázaro, Marta e Maria. E a gente percebe dentro da palavra de Deus que Jesus tinha relacionamentos. É aquilo que João está demonstrando para a gente, que ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é um Deus que se relaciona. O gnosticismo dizia que esse Deus Todo-Poderoso não se relacionava. Ele enviou uma criatura, que no caso, naquela visão, era Jesus, para resgatar o homem. Mas João está dizendo o seguinte, não, Jesus ele é Deus, o Criador de todas as coisas, e ele se relaciona, ele tem até amigos, e um desses amigos era conhecido como Lázaro. E a gente olha para a Bíblia e a gente percebe que Jesus tem relacionamentos, ao mesmo tempo que é um Deus Criador de todas as coisas, soberano, todo-poderoso, fiel, guarda digno, todo-poderoso, aquele Deus fiel, poderoso na batalha, mas ao mesmo tempo é um Deus que se relaciona e tem um amigo chamado Lázaro. Tem você também como amigo, te conhece, sabe teu endereço, sabe onde você mora, sabe onde Lázaro morava, tinha um bom relacionamento familiar com aquela localidade. Esse é o Jesus da Bíblia. É isso que João está demonstrando para a gente. E João também demonstra que Jesus tinha sentimentos. Ele é um Deus encarnado, é um Deus que tem também sentimentos, que se aproxima das pessoas e sente o que as pessoas sentem. E você percebe que ele recebe a notícia que seu amigo estava doente. E ele tem esse sentimento de ir até o seu amigo, mas ele vai na hora certa, no momento certo. Ao chegar, quando ele recebe a notícia de Marta e Maria, que Lázaro já estava morto, a primeira reação de Jesus é chorar, expressar o seu sentimento. Então, de acordo com a Bíblia, você percebe que Jesus se revela. É um Deus todo-poderoso. É o que João está defendendo aqui nesse evangelho. É um Deus todo-poderoso que se relaciona. É um Deus que chega na hora certa. Ele demora, por exemplo, 4 dias para poder ir ao encontro do seu amigo. Deus aqui trabalha de uma forma específica. Ao olhar humano, Jesus demorou, Jesus tardou. Mas quando a gente olha pela ótica divina, Jesus não demorou, Jesus não tardou, Jesus não chega atrasado, gente, em cumprir as suas promessas, em cuidar dos seus amigos, em trabalhar por você. Ele chega no momento certo, na hora certa e age por você. Ele trabalha nesses 4 dias. É claro que ele estava preparando Marta e Maria para a glória de Deus. O momento da espera para a gente pode ser demora, mas para Deus é o moldar de Deus em nosso coração. Deus estava moldando Marta e Maria. Ele também pode estar moldando você. E a bênção que ele tem para você é espetacular e extraordinária. Avançando, vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. A tristeza de Marta e Maria. Esse é o segundo ponto da aula de hoje. João capítulo 11, versículo 4. Marta e Maria estavam tristes porque o seu irmão havia morrido. O resultado da tristeza delas era causado pela morte de Lázaro. A gente também precisa compreender o contexto da época. Quando uma casa não tinha um homem, especialmente aquele que cuidava da casa, essa casa então seria tomada pelos parentes mais próximos. E se existissem mulheres e essas mulheres não tivessem casado ou gerado filhos, perderiam tudo. E você percebe essas duas mulheres tristes, não porque vão perder tudo, vão ser jogadas na miséria, mas estão tristes porque perderam seu irmão querido Lázaro.
amigo de Jesus. João capítulo 11, versículo 21, está escrito que quando Jesus chega a Betânia, próximo exatamente do período em que ele se prepara para ir para a cruz, a gente percebe que antes disso, Cristo então está exercendo o ministério que Deus estabeleceu para ele. Ele se aproxima de Marta e Maria. Ambas estavam tristes. E a gente percebe que Jesus utiliza aquele momento para revelar a glória de Deus. Primeiro, você percebe que Jesus abre o seu coração. Ele é alguém que tem sentimentos. Ele é alguém que chora com aquele que chora. Ele é alguém que ouve aquele que está necessitando de uma promessa. Ele é alguém que está junto com aquele que está triste. Ele está triste. Ele fica triste quando você fica triste porque perdeu alguém. Ele caminha com você diante das tuas lutas. Ele não te deixa só. Ele estava ali com Marta e Maria. É o Jesus da Bíblia. Um Jesus que se relaciona. Um Jesus que está próximo. Um Jesus que entendia a situação que aquelas mulheres iriam ficar. Um Jesus que conhece as tuas orações. Mas é um Jesus que se revela para você. Um Jesus que chega no momento certo. Ele não veio antes nesses 4 dias, porque alguns autores fazem questão de dizer que ele estava exercendo o projeto de Deus. Se ele viesse antes, a obra da cruz do Calvário não seria completa. Ele estava aguardando o momento em que Deus autorizaria para que ele viesse exatamente exercer o plano e projeto de Deus para estabelecer o Calvário, para estabelecer a nossa salvação. Jesus vem na hora certa, no momento certo. E o período que nós entendemos como demora acontece exatamente para poder lapidar em nós as promessas e as bênçãos que Deus tem guardado para nós, como Ele guardou para Marta e Maria. Avançando, vamos então para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a comoção por Lázaro. Esse é o terceiro ponto e último da aula de hoje, baseado em João 11:40. Jesus se comove, chora com Marta e Maria. Ele chora também com você. Isso é fantástico, é o Jesus da escuta amorosa, como os teólogos do aconselhamento pastoral fazem questão de dizer. Esse Jesus que aproxima de você diante do teu problema, diante do teu sofrimento, diante da tua angústia, mas é um Jesus que está contigo em todos os momentos e não te abandona. João faz questão de dizer, no versículo 40 do capítulo 11, que Jesus se revela como Deus. Ele vai no local onde Lázaro foi posto, diante da tumba. Ele pede para tirar a pedra. Ele age como Deus, como soberano, trazendo uma resposta agora para aqueles que estavam seguindo o gnosticismo. João está demonstrando que ele tem autoridade sobre a vida. E a Bíblia diz que depois de 4 dias, Jesus então vai ao túmulo de Lázaro, pede para tirar a pedra e junta-se então a multidão para ver o que estava acontecendo, e Lázaro sai de lá com vida. Isso é fantástico. A gente estuda a palavra de Deus, a gente descobre que depois de 4 dias, o corpo já estava em estado de putrefação, um estado deplorável. Se fosse em cima da hora, as pessoas poderiam dizer: realmente Lázaro ressuscitou, foi uma pré-ressurreição, ele teve uma reanimação. Mas a Bíblia diz que foi depois de 4 dias, para que a glória de Deus se revelasse. Nós não sabemos exatamente como Lázaro saiu de dentro da tumba. Nós não sabemos como o hino de canção e louvor, se ele saiu de lá flutuando, se arrastando, pulando, correndo, não sei. Mas a Bíblia diz que quando ele ouviu Jesus chamar, ele saiu. Não sei se foi pulando, se arrastando, se movendo, mas eu sei que ele saiu. Saiu porque ouviu a voz de Jesus. Saiu daquele túmulo. João diz que Jesus se revela como Deus de forma espetacular aqui, com autoridade sobre a vida e a morte. Esse Jesus se revela em Lázaro, demonstrando exatamente que ele é o Senhor. O mesmo Jesus também continua agindo hoje em nossas vidas. Ele pode estar te chamando na porta do teu túmulo pessoal, dizendo: fulano, Lázaro, vem para fora. Não sei como você se encontra, se morto há 1 dia, 2, 3 ou há 4 dias ou há um bom tempo. Ele é o Jesus de Nazaré, tem poder de te dar vida. E hoje ele te chama de volta para poder te oferecer vida. Então recebe vida de Jesus. Fale da vida que Jesus deu a Lázaro.
escreva essa oportunidade, essa segunda chance que Deus deu a Lázaro, Ele também pode te dar. Gente, que essa palavra possa ter falado ao teu coração. Se ajudei você, contribui de alguma maneira, comente aí, tá bom? E é claro também que eu vou pedir a você, acesse o Facilita EBD, conheça os nossos trabalhos. E eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição de número 10, que nós vamos tratar sobre um tema muito especial. Jesus lava os pés dos discípulos. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Quer melhorar as tuas aulas de escola bíblica dominical? Eu sou o pastor Janderson Nascimento e trabalho com conteúdos de escola bíblica há mais de 4 anos. E hoje, pessoal, eu tenho uma ferramenta especial para apresentar para vocês. É o Facilita EBD, onde você pode acessar as nossas videoaulas, como também o conteúdo que a gente ministra e utilizar na tua escola bíblica. Para os nossos assinantes, nós temos algo muito especial. Nós temos aí o esboço da lição que a gente utiliza nas nossas ministrações, o slide que você pode estar utilizando na tua igreja para poder ministrar e deixar a tua ministração de forma prática e muito legal para com os teus alunos. Temos um bônus especial para os nossos assinantes, que é o treinamento de escola bíblica dominical para professores e líderes da EBD. Esse treinamento te ajuda a organizar a tua escola bíblica, como também dinamizar a tua ministração. E é claro, neste trimestre para os nossos assinantes, nós temos um estudo bíblico muito especial baseado nos livros poéticos e no livro de Jó. Tá esperando o quê, gente? Vem conhecer o Facilita, vem estudar com a gente a palavra de Deus.